gente, agora 9 horas 13 minutos. Bem, a gente está aqui às vésperas de um feriadão prolongado daqueles no nosso país, não é? Porque vamos juntar Páscoa com Tiradentes. E aí, feriado muitas vezes vira sinônimo de outras coisas. De folga, de ovo, de praia. E a gente acaba esquecendo o real significado e o que essas datas significam para a história do nosso país, para o atual momento. E é hoje, por isso que hoje a gente está trazendo o Cláudio Zaidan aqui no Jornal Gente para falar de um assunto que normalmente não está em pauta, né, Zaidan? A gente fala tanto com você de tarifas, Oriente Médio, questões estruturais do Brasil, mas hoje o desafio aqui é diferente para falar sobre Páscoa, real significado dessa data para a nossa formação e como que essa data tão relevante para os cristãos se coloca hoje nesse cenário mundial. Tá com você a bola agora, Zaidan. Bom dia. Olá, Thaís. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Roberto. Saudação para a Sônia. Bom dia. Bom dia, Zaidan. É interessante que a Bíblia, por exemplo, não diz quando Jesus nasceu, né? O mês, a data de nascimento. Se não diz é porque não era importante. Mas ela diz claramente quando ele foi crucificado. E foi exatamente na semana pascal, e a ressurreição se dá exatamente na comemoração da Páscoa, no domingo. Então, muitas vezes fala-se em Páscoa judaica e Páscoa cristã, como se fossem coisas distintas, né? Mas, na verdade, do ponto de vista cristão, não existe. É uma coisa só. E o Antigo Testamento, é o Pêssar, ele tipifica... no judaísmo? Exato. Que tem a ideia de passagem, né? Mas não é simplesmente passagem como uma tradução qualquer, passagem para qualquer coisa. É passagem no sentido de libertação, de salvação, né? E o Antigo Testamento, como o próprio Paulo diz, o apóstolo Paulo, ele tem tipificações daquilo que ocorrerá no Novo Testamento, desde o nascimento de Cristo, né? Então, essa Páscoa, que é um momento de libertação, os hebreus, obviamente, ainda não eram chamados de judeus, isso vai acontecer 1000 anos depois do cativeiro na Babilônia, etc. Mas os hebreus estavam há 430 anos no Egito. Na verdade, o povo se forma no Egito. Vai se formando uma grande população no Egito. Porque quando eles chegam, primeiro chega José, né, um dos filhos de Israel, de Jacó, e depois é que vem os irmãos, e depois o pai, com os seus, com os agregados, mas você tem um número muito pequeno de pessoas, 70 pessoas. Aquela multidão é formada no Egito durante 430 anos. E de uma relação amigável com o faraó morre, aquilo se perde, vem a opressão e a escravização. Então a Páscoa, ela se dá no momento da libertação, do êxodo. Tanto que isso está ali no capítulo 12 de Êxodo, você vai encontrar a primeira Páscoa, né? E Deus diz a Moisés que eles deveriam celebrá-la com os pés calçados, o cajado na mão, prontos para a partida, né? E é quando se dá a saída do Egito, e aí vem a expressão física da passagem, que é a passagem no Mar Vermelho, com as águas se abrindo, né? E para o cristão, tudo isso tipifica, principalmente aquele cordeiro que é imolado e sacrificado na primeira Páscoa, ele já é uma prefiguração do Cristo, de Jesus Cristo, que será depois imolado, sacrificado e derramar o seu sangue da mesma maneira que os hebreus colocavam sangue nos portais para que não fossem atingidos pelas pragas, né? Aquele sangue os livrava das pragas, o sangue dos cordeiros. O sangue de Jesus Cristo é aquilo que nos redime. A Bíblia diz que só o sangue é capaz de redimir, né? E por isso o sangue derramado. E a Páscoa tem esse sentido de libertação, mas não é libertação por libertação também. Nós vamos encontrar ali na carta de Paulo aos Gálatas, ele diz uma coisa que muitas vezes você lê a primeira vez, parece uma redundância. Ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Pode parecer uma redundância, libertou para a liberdade. Acontece que você pode arrancar alguém de um cativeiro, libertar de um cativeiro, e enfiar esse alguém em outro cativeiro. E as religiões, inclusive, isso acontece muito no próprio cristianismo, elas tiram a pessoa de um cativeiro e colocam em outro. Um outro repleto de normas, de ordenanças, de proibições e até de relações interesseiras. Né? E Cristo não. Cristo liberta para a liberdade, não para outro cativeiro. É isso que Paulo fala na carta em Gálatas. Então a Páscoa cristã, ela tem exatamente o sentido da libertação, da passagem para a libertação. Mas nós somos libertados do quê? Porque no caso dos hebreus, uma libertação física. Eles eram escravos no Egito. E são levados, depois de 40 anos, e esses 40 anos exatamente pela rebeldia que eles tiveram no deserto, etc. Moisés nem entra em Canaã. Quem conduz o povo a Canaã é Josué. E todas essas figuras tipificam Cristo. Moisés, Arão como sacerdote, Josué como aquele que faz o povo entrar na terra prometida, e depois, mais tarde, Davi, o reino de Davi é uma prefiguração do reino de Cristo, o templo de Salomão é uma prefiguração da igreja, que é o povo de Cristo, né? A Assembleia dos Salvos em todo o mundo e assim por diante. E a Páscoa cristã, ela é, sobretudo, a celebração da ressurreição, porque a morte de Cristo não teria o efeito estabelecido se ele não vencesse a morte, se não houvesse a ressurreição. Né? Então a ressurreição é, como você falou, Thaís, o grande momento do cristianismo. Porque sem ela, nada disso teria sentido. Nós teríamos um pensador a mais, né? Como um pensador estoico, e nada mais que isso. E não. A ressurreição é a vitória sobre a morte. E quero até lembrar como os cristãos enxergam o Antigo e o Novo Testamento como uma coisa só, os 66 livros bíblicos. Há uma profecia. Tivemos uma interrupção aqui no final, mas o Zaidan já está de volta. Pois não, Zaidan, só deu aquela travadinha, mas já voltou. Aqui que os cristãos enxergam esses 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como uma coisa só. Em Isaías, no capítulo 53, há uma profecia sobre a vinda de Jesus Cristo. Escrita, essa profecia, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E ele diz aqui, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas vejam o que ele diz. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, essa é a cruz, né? É a morte de Cristo, mas a ressurreição é que traz a grande vitória sobre o pecado, sobre a morte. Porque, eu dizia, os hebreus foram libertados de um cativeiro físico, mas todos os homens estão sob um cativeiro espiritual, né? Que é aquilo que a Bíblia chama de lei do pecado e da morte, que funciona como a lei da gravidade. Você pode enfrentar a lei da gravidade por alguns minutos. Vocês podem, cada um de vocês, pegar a cadeira sobre a qual estão sentados, podem levantar essa cadeira e vocês vão sustentá-las por 1 minuto, por 2 minutos, por 3 minutos. Chegará um momento em que o que é leve ficará pesado e os braços... É a força da gravidade empurrando a cadeira e os braços para baixo. É o que faz a lei do pecado e da morte. Por mais que o homem se esforce, por mais que ele tente, ele é incapaz de vencer essa lei, a não ser por Cristo, por intermédio de Cristo, por aquilo que a Bíblia chama de lei do Espírito e da vida. Então, essa é a grande redenção, é a grande passagem para a salvação e para a libertação. Esse é o sentido da Páscoa. E, claro, como tudo, né, como o próprio Natal, etc., as datas vão sendo modificadas pela sociedade, vão ganhando aspectos comerciais, outros símbolos, né? E entra o Noel, entra o Coelho da Páscoa, entra o ovo, etc. Mas o real significado é esse. Até porque todos nós
dependemos dessa libertação. Vocês lembram daquele filme Os Imperdoáveis, do Clint Eastwood? Ao momento em que ele diz essa frase, né? Somos todos imperdoáveis. Né? Então, essa é a nossa situação, somos todos imperdoáveis. Só por Cristo é que temos essa redenção. Essa é a Páscoa. Esse é o Cláudio Zaidan, trazendo mais explicações, hoje com um tema mais profundo, mais difícil. Espetacular. Mas o Zaidan acho que conseguiu trazer para a gente aí considerações muito importantes para reflexão, né, de todos nós a respeito desses próximos dias, o encerramento da Quaresma com a chegada da Páscoa para os cristãos. Zaidan, obrigado pela presença aqui.